Olá, professora e professor. Nessa videoaula, a gente vai falar sobre Ensaios sobre a Cegueira, livro de José Saramago. E vamos dar algumas informações que podem servir de apoio ao trabalho com a leitura desse livro. Esse vídeo está dividido em 5 blocos. Contribuição para a formação leitora do estudante, proposta de atividades 1, proposta de atividades 2, aprofundamento e indicação de obras e referências complementares. Vamos lá? Ensaios sobre a Cegueira é um livro que coloca uma lente no ser humano e no qual a gente pode observar o homem no que há de melhor e de pior. Tudo isso através das relações sociais que os homens estabelecem entre si, do nosso comportamento em grupo e a maneira como a gente se protege da morte. Esse tema tão importante na vida de todos. A construção das personagens é uma das características mais impressionantes da poética do escritor português. Saramago traça perfis humanos muito complexos. E ele não precisa de adjetivações para fazer isso. Ele caracteriza esses homens de palavras tão complexos somente através das suas ações. São elas que nos dizem quem são esses personagens tão interessantes e contraditórios. Saramago, através dessas personagens, nos chama à reflexão. Ele cutuca a nossa ética pessoal, nossos valores, nossas visões de mundo, nos interrogando, nos fazendo pensar o que a gente faria no lugar daquelas personagens que de repente ficam cegas. Outra instância muito importante dessa obra é o narrador, que deve ser tematizada com os alunos sem dúvida, porque é um narrador muito surpreendente. A gente fica o tempo inteiro tentando entender qual é o lugar desse narrador enquanto a gente lê. Vamos agora, então, falar das 3 etapas que esse material está dividido. Pré-leitura, leitura e pós-leitura. Como uma maneira de sensibilizar os alunos para essa leitura, a gente propõe que vocês façam um ensaio. Como assim um ensaio? Perguntar para os alunos o que eles acham que aconteceria com eles se eles ficassem, de repente, privados da visão. Isso é interessante porque, nesse momento, eles já se colocam no lugar dos personagens. Ao fazer esse ensaio para o ensaio sobre a cegueira, os alunos, então, já começam a se inserir nas implicações e nas questões desse livro. Vamos para a leitura, então. A gente sugere que esse primeiro capítulo seja lido inteiro em sala de aula, junto com os alunos, porque nele aparecem questões muito importantes para a leitura. Vou elencar aqui para você algumas das temáticas que aparecem no primeiro capítulo e que depois vão aparecer no resto do livro. Vulnerabilidade do corpo e necessidade do outro, a vileza, a maldade humana, a brancura da cegueira e as concepções simbólicas que estão ligadas a essa cegueira, né? Por que ela é branca, e aspectos formais do livro, como um narrador intruso, onisciente, e a pontuação típica do Saramago, além da forma inusitada como ele desenvolve os seus diálogos. Vamos agora para a parte do pós-leitura. Nesse momento, cabe retomar as discussões iniciais e tudo que ficou aberto durante o processo de leitura. E a gente sugere que os alunos descrevam uma nova forma de cegueira que eles inventem, que não seja a cegueira do Saramago, que seja uma outra forma diferente daquela que o Saramago escreveu. E eles podem fazer isso através de gêneros diferentes, como o conto ou a poesia. Vamos agora para as propostas de atividades 2, na qual a gente vai falar da relação entre esse livro e as outras áreas do conhecimento. Na pré-leitura, nós sugerimos 2 atividades. A primeira, uma atividade simples de contextualização, contando com professores das outras disciplinas para contextualizar historicamente o século XX e tentar explicar por que no século XX
em termos históricos, sociais, antropológicos, surgiram então tantas distopias, relacionando literatura com realidade. A segunda proposta é uma contextualização histórica de Portugal no século XX. Mas não só Portugal, mas também um pouco da história da Europa. Vamos agora para a leitura. O que se propõe aqui é que os alunos conversem entre eles sobre como a cegueira aparece na filosofia e na literatura. Pode ser um debate entre duas partes, né, que defendam opiniões diferentes, ou um debate mais livre entre todos os alunos. Nessa conversa sobre o que é cegueira e como a cegueira aparece como tema na filosofia e na literatura, os alunos podem, por exemplo, produzir um podcast e disponibilizar para a comunidade escolar, podcast filosófico. O mais importante aqui é que se expanda a noção de cegueira, que se entenda que a cegueira aparece na literatura como metáfora, como algo bastante complexo. Para finalizar a proposta de atividades 2, a ideia aqui é que os alunos façam uma espécie de exposição sensorial, na qual aqueles que embarcarem nessa exposição possam experimentar como é a cegueira. A ideia é propor uma experiência sensorial da cegueira branca, não da deficiência visual como ela é. O Ensaio sobre a Cegueira é um romance que é conhecido por captar o leitor. As pessoas normalmente relatam experiências de não conseguir parar de ler, de ser muito interessante. Isso se deve, em grande parte, ao fato de que o Saramago mantém, do começo ao fim do romance, grandes tensões. Ele imbrica um conflito no outro e vai mantendo esses conflitos e essas tensões, e o leitor, no meio de tudo isso, não consegue parar de ler. A gente vive o drama daquelas pessoas de palavras como se fosse um drama nosso. E isso também se deve à fluidez da linguagem do Saramago e à proximidade que a gente tem com o narrador, que é uma figura intrusa que o tempo todo está falando, comentando a história e falando conosco, com os leitores. Por fim, também é importante pensar na dimensão alegórica dessa distopia. Ensaio sobre a Cegueira fala sobre cada um de nós e sobre a nossa sociedade através de uma metáfora, de uma alegoria, que é a cegueira. O autor desconstrói todas as nossas certezas e nos demonstra que a gente construi uma sociedade através de inúmeras associações e inúmeras relações que podem muito bem deixar de existir. Como deixam de existir no momento em que todos ficam cegos. Essa cegueira, então, muito alegórica, nos convida a desconstruir o nosso olhar. Nos convida a desnaturalizar os saberes. Porque, afinal, não há certezas. É importante conferir o material do professor e ver lá as diversas referências complementares que estão colocadas. Tratam-se de possibilidades de diálogo com a obra e que podem promover intertextualidades muito ricas e interessantes. Lá vocês vão encontrar, por exemplo, o filme do Fernando Meirelles, lançado em 2008, que é baseado em uma adaptação do Ensaio sobre a Cegueira. Lá vocês vão encontrar também A Peste, um livro do Camus, que estabelece uma série de relações com o Ensaio sobre a Cegueira, escrito em 1947. E também uma entrevista com Saramago para o Roda Viva em 2013. Espero que esse material tenha ajudado vocês.